Bom dia a todo mundo. Tá passando, ela não tá, né? Agora, opa. Agora, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá até demais. Bom, então vamos já começar. Eu não sou o palestrante de hoje, porque o palestrante, por causa da virada cultural, está chegando. Então a gente vai iniciar os trabalhos de hoje, né? Vamos começar com uma oração para a gente se preparar, então, para o trabalho e vibrar para o palestrante que está chegando. Então vamos elevar o nosso pensamento ao céu. Pai de infinita bondade, mais uma vez nos encontramos aqui para aprender, para evoluir, para nos transformar. Que cada minuto gasto com o conhecimento seja útil para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso ato diário. Que possamos, Pai, ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje, para que a nossa luz espiritual brilhe cada vez mais em conhecimento, em amor, em prática do seu bem-querer. Que possamos, Pai, ser frutos desse amor, que possamos também ser merecedores desse amor divino. E para que isso se faça presente, é necessário que cada um de nós faça o seu melhor a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje, a razão de viver, é tirado de redação do Momento Espírita aqui. E aqui nós vamos falar sobre o fato de estarmos aqui, presentes na Terra. Ou seja, estarmos presentes. Afinal de contas, muitas vezes nós vivemos a vida diária e às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de perceber-nos na vida. O que é se perceber na vida? A gente trabalha, a gente estuda, a gente vai para o nosso dia a dia, a gente faz as coisas que a vida nos cobra, mas muitas das vezes nós nos perdemos na vida. O que é se perder na vida? A vida nos cobra tanto que a gente perde a razão, a gente não percebe em algum momento que estamos na Terra para evoluir, para aprender, para crescer, para nos tornar melhores. E o que vem? Em algum momento na nossa vida, a vida começa a dar outros objetivos para a gente. Então a gente vai casar, vai ter filhos, vai trabalhar, a gente quer ascensão, a gente quer ganhar mais. Então a vida, obviamente, vai cobrar isso de nós. O problema é que quando nós nos damos demais para a vida, nós nos esquecemos de nós mesmos. O mundo hoje é um mundo que passa por um problema sério de depressão, né? O mundo é depressivo, as pessoas são muito agitadas. Vendo agora há pouco as pessoas como entram no metrô e como saem com seus carros, a gente percebe que a grande maioria está muito apressada consigo mesmas. A gente vê essa pressa contínua em qualquer lugar. A gente percebe isso até quando vamos no mercado e vamos estacionar o nosso carro e a gente vê as pessoas, elas estão brigando por causa de uma vaga, brigando porque o caixa lá está demorando muito, quando eu vou pagar a conta. Então, nós estamos nos irritando por qualquer coisa. Perdemos a razão de viver. Porque, ao passo, se a gente for pensar que a gente está aqui para aprender, para crescer, para criar vínculos espirituais com o mundo e conosco, uns com os outros, a gente vai começar a perceber que, nessa correria diária, a gente está vivendo mais para nós mesmos, ou seja, a nossa vida está se fechando num casulo
estamos deixando passar a grande oportunidade de melhorarmos-nos. Vamos perceber a nossa vida. Alguém lembra o que comeu na terça-feira? Não, né? O que fizemos ontem, anteontem? Pois é interessante. É aquela fase que a gente sempre brinca aqui, né? A pessoa sai da cozinha, vai pro quarto e esquece o que estava fazendo. Aí tem que voltar, fazer o caminho de volta para tentar lembrar o que está acontecendo. Exatamente isso que acontece com a gente. A gente vai perdendo a percepção da vida. Essa vida diária vai cobrando tanto da gente que a gente perde a percepção de nós mesmos. A gente nem sabe, às vezes, o que está fazendo no dia a dia. Porque a gente tem que correr, tem que pagar contas, tem que fazer um monte de coisa. E nós? E nossa vida espiritual? E nossa condição? Por que estamos no planeta? A gente está no planeta para pagar conta? A gente está fazendo o que aqui no planeta Terra? Por que estamos encarnados? Qual o grande motivo de estarmos aqui? Por que convivemos uns com os outros? Os problemas que acontecem no mundo, porque o mundo é uma escola, eles vão acontecer para fazer com que a gente se mexa. Psicologicamente, nós, seres humanos, a gente tem um problema sério. Isso é natural. Nós somos preguiçosos por natureza. O que é? Não é preguiça no sentido de eu não quero fazer nada. É preguiça no sentido de que muitas vezes a vida tem que nos empurrar para tomar decisões. A gente tem uma preguiça danada. Não é? A maioria de nós quer um emprego legal, de preferência um emprego público, que pague bem para a gente não fazer muita coisa. E principalmente se a gente ganhar na loteria, ia ser ideal, né? Então, dentro de nós trazemos essa nossa preguiça natural. A gente quer não fazer nada. Verdade. E a gente é colocado no mundo que nos cobra fazer muita coisa. Nos cobra quando a gente tem relacionamento, porque as diferenças entre os casais fazem com que a gente aprenda com as dificuldades uns com os outros, com os filhos, com a família, com os amigos. E a vida, ela nos cobra isso porque normalmente coloca perto da gente situações e coisas para nos incomodar. Pode prestar atenção. As pessoas, situações e coisas que vêm do nosso lado vão para nos incomodar. Nosso chefe, nosso trabalho, alguma coisa está lá para nos incomodar, para a gente não esmorecer nessa preguiça natural que a gente tem. Essa preguiça natural, todos temos. A gente carrega isso com a gente desde que a gente vem no mundo. De certa forma, a evolução que a gente vem trazendo através dos séculos, ela vem nos empurrando para frente. Ninguém se pergunta por que nós vivemos no mundo de expiação e prova. Por que nós vivemos no mundo de expiação e prova? A gente podia estar num mundinho melhor situado. Vamos pensar. Pega todo mundo aqui, todo mundo do nosso mundo, e coloca no mundo legal de expiação e prova. Esse mundo vai continuar de expiação e prova? Por que não? Porque nós mudamos. Quem faz o mundo? Então, se nós pegarmos todo mundo que está nesse planeta e colocar num planeta melhor, esse planeta melhor vai se tornar exatamente como está esse nosso mundo. Porque nós somos assim. Então, nada acontece por acaso. Mas a gente podia estar num lugarzinho melhor. Então, vamos pensar diferente, né? Tá bom, não vai todo mundo. Vai só eu, vai só uma ou outra pessoa. Aí a gente é colocado num planeta bom. Aí não vai o mundo todo. Vai uma ou outra pessoa na nossa situação espiritual atual. É colocado nesse planetinha bom, em que nós não temos problema nenhum. Gente, problema nenhum. A minha esposa faz tudo o que eu quero. Eu chego em casa, o jantar está pronto, não preciso brigar com ela para nada. O mercado não tem fila. O banco não tem trânsito. Não tem problema com o governo nem impeachment. Nós temos um governo perfeito. Nós temos as ruas vazias. Está tudo tranquilo nesse mundo. Então a gente está vivendo nesse mundo em que nada nos cobra. Nesse mundo em que não tem nada para nos preocupar, nada para nos cobrar, nada para fazer com que a gente se mexa. Vamos fazer uma pergunta sincera, bem dentro do nosso coração. A gente vai melhorar nesse mundo? No mundo em que a gente não tem nada nos impulsionando para a nossa melhora. Por quê? Não vai ter ninguém lá para nos irritar. Não vai ter trânsito, não vai ter problema para a gente poder criticar. Porque as pessoas são boas. Então não vou precisar falar mal de ninguém. Como é que eu vou falar mal de alguém se a pessoa não me dá motivo? Mas como a gente vai com o nosso espíritozinho daqui, a gente vai falar assim mesmo, né? Porque nós somos assim. Num planeta melhor,
O distinto vai ser nós, não vai ser as pessoas que estão lá, porque as pessoas estão numa outra sintonia. Então coloca qualquer um de nós. Não estou falando que a gente é melhor ou pior. Eu me coloco na situação. Me coloca lá. Eu sempre coloco esse exemplo. Pega o Sérgio aqui e coloca lá. Vou colocar num lugar em que eu não tenho problema nenhum, nem de salário, porque eu vou lá, vou ganhar muito bem, vou pagar minhas contas. Não vai nem ter conta para pagar, na verdade, né? Em algum momento eu me vejo num lugar em que eu vou falar, não tem nada para fazer aqui, tem. Mas o divertimento é outro nível. Não vai ter luta livre, não vai ter futebol, desculpa aí quem gosta de futebol, né, gente? Mas vão ter outros níveis de entretenimento, intelectuais, vão ter entretenimento musicais, de cultura, outro nível de entretenimento que não cabe a muitos de nós. E a gente olha, quando a gente liga a nossa televisão, a gente começa a olhar os canais de televisão que a gente vê e vamos fazer uma análise do nosso nível de entretenimento. Não que a gente assista tudo o que acontece, mas dê uma olhada nos níveis das histórias, das novelas, dos filmes e do noticiário. E dá lá para ter uma ideia de como é que vive o nosso entretenimento. A nossa música, a nossa cultura. Tem coisas muito boas nesse mundo. Mas a gente tem que filtrar bastante. Agora, no mundo perfeito, melhor do que o nosso, só vai ter coisas com nível muito melhor. Será que nós estamos todos preparados para viver sempre num nível intelectual e cultural tão elevado? Onde as pessoas se inebriam com a quinta, quarta, terceira sinfonia. Só tem música clássica nesse lugar. Mas não tem novela das 8, das 9, nem Big Brother. Mas tem outras coisas, né? Então a gente começa a ver que estamos realmente num nível em que estamos preparados para nos colocar numa situação em sintonia em que viveremos equilibrados ali. Tem um livro do André Luiz que ele conta, fazendo um parênteses agora, do lugar em que as pessoas que não acreditam que existe vida após a morte, e aqueles que também não acreditam que vão viver, né? Aqueles que vão esperar o juízo final. E os espíritos comentam, né, que normalmente quando a pessoa cria esse vínculo com a vida, o desvínculo, né, eles dormem. Então tem um lugar que as pessoas dormem, num pátio gigantesco. E todas essas religiões que pregam de que você vai dormir até o juízo final, elas realmente dormem. Por quê? Porque você cria o vínculo com isso e o seu perispírito, então, depois que você desencarna, dorme lá. Então, milhões de pessoas dormindo. Robson Pinheiros tem uma outra passagem que ele diz que as pessoas, quando desencarnam, acreditam tanto que estão indo para o paraíso, que existem partes do... Todo mundo viu o nosso lar, sabe mais ou menos o que é umbral, né? Quando a gente fala de umbral, o pessoal acha que é um lugar, nossa, ai, é ruim, é triste. Vamos tentar entender o nosso nível. Pra gente... o filme lá do nosso lar, ele vai pintar aquele umbral lá mesmo, ruim, daquela forma. Mas vamos pensar nisso. As pessoas acham que é um local físico em algum lugar do planeta, ou embaixo ou em cima. Na verdade, é um local vibracional. Umbral é um local vibracional. O que é vibração? Vibrar é o seguinte. Imagine o seguinte, aqui a gente só consegue se ver porque nossos átomos vibram numa mesma sintonia. Então, o ar que a gente respira, a madeira, tudo que está aqui vibra na mesma sintonia, por isso que isso é visível para nós. Se os átomos aqui, o meu átomo, os átomos do meu corpo vibrassem numa sintonia um pouquinho diferente, eu já não teria sintonia com esse mundo, estaria num outro mundo vibrando na mesma sintonia. Então, a gente tem que entender que existem muitos mundos convivendo simultaneamente no mesmo lugar. A física fala disso, não é preciso ir muito longe, a gente não está falando de linguagens esotéricas, a gente está falando de física nesse momento. E o espírito nada mais é do que uma entidade que vibra numa sintonia um pouco diferente da nossa, só isso. Ou seja, o umbral, minha gente, está nessa nossa sintonia aqui, está aqui, em volta do planeta Terra, vibrando numa sintonia um pouco diferente. Pra gente que morre de medo de ir pro umbral, só para vocês entenderem. No umbral tem gente que reclama do trânsito, diferente daqui. No umbral tem votação também, porque as pessoas vivem igual no mundo material. No umbral tem pessoas passando fome, tem pessoas trabalhando, sim. Muito diferente daqui? Não. Só para vocês terem uma ideia, muita gente que desencarna sem conhecimento espiritual não percebe que desencarna e continua fazendo as mesmas coisas que faziam em vida.
Muita gente. Muito mais do que vocês pensam. Kardec, quando ele fala no Livro dos Espíritos que nós ombreamos entre os espíritos, ele quer dizer que ao nosso lado existem milhões de espíritos encarnados que simplesmente não estão vibrando nessa mesma sintonia. Aqueles que conseguem vibrar na sintonia do mundo material são esses que a gente vai chamar de espíritos obsessores, os espíritos que nos acompanham e tudo mais. Mas estamos todo mundo junto. Então, muitas das vezes, aquelas pessoas que falam umbral é um local. Não é local. E os espíritos que estão no umbral são os mesmos espíritos que estavam encarnados aqui. Então, nesse umbral, não vai ser muito diferente do nosso mundo material. Tirando algumas diferenças, porque as pessoas que estão muito fora do vínculo, por exemplo, do convívio aqui com a gente, que cometem atrocidades, são colocados numa prisão. No umbral não é muito diferente. Então, lá vai ter pessoas que andam mais livre e pessoas que com a liberdade cerceada. Então, não tem muita diferença. A gente só tem que tomar cuidado, gente, para saber se a gente está vivo ou está morto, tá? Então, de vez em quando, dá uma beliscada a cada um de vocês, ver se vocês estão vivos ainda. Porque a gente costuma, muitas vezes, muita gente desencarna e não percebe. Tem até um livro do Irmão X que conta a história de um rapaz que sempre saía atrasado para o trabalho. Certa vez ele estava atrasado para o trabalho, o carro veio, brecou em cima dele, e ele continuou indo para o trabalho, e no outro dia ele foi, algum tempo ele foi, e daqui a pouco o colega dele deu um esbarrão nele, ele estava indo para o trabalho, o colega esbarrou ele, ele falou, rapaz, estou indo para o trabalho. Não, você morreu. Faz 10 anos que você morreu. Não, como? Estou indo para o meu trabalho. O que acontecia? Os espíritos já tinham, ele tinha sido atropelado, mas psicologicamente ele não percebeu isso, né? E continuou fazendo o que ele fazia constantemente. Isso no mundo espiritual é plasma. Então, a nossa razão de viver é sair desse vínculo, é nos melhorar. Se a gente não melhora espiritualmente, quando a gente falou no começo da palestra, a gente cria um vínculo tão grande com o mundo material que a gente se materializa. E a gente não percebe mais a vida espiritual. Por isso que existe tanto espírito que não consegue se desvincular. Morre e continua vivendo a vida material. Não consegue sair dessa sintonia da matéria e não consegue mudar as coisas nem a si próprio. Nesse mundo nosso, o conhecimento espiritual é importante? Muito, muito importante. Quando se fala que o Brasil, pátria do mundo, né, coração do mundo, pátria do evangelho, e muita gente torce o nariz porque o Brasil passa por problemas políticos e tal, mas é pátria do evangelho sim, porque aqui está renascendo o conceito de espiritualidade. O que não deu certo na França e nem na Europa. E é daqui do Brasil que muitos de nós, com conhecimento espiritual, e aí é trabalho, né? Isso os espíritos já estão falando há muito tempo, vão reencarnar em outras nações para poder nascer, levar para lá o quê? Esse conhecimento espiritual que está sendo dado no Brasil. Por isso que o Brasil é o berço da espiritualidade para o mundo. Razão de viver, não perder o vínculo que temos com a espiritualidade, ou seja, conosco mesmo. Se a gente vive muito a vida material, a gente perde o vínculo e a gente perde a noção da vida. Então a gente vive apenas a vida material. E a gente vai correr atrás do emprego melhor, tá certo em correr, vai querer ganhar mais, vai querer fazer tudo que a vida nos cobra, só que a gente vai viver apenas a vida material. E a gente perdeu a razão. A gente já não tem mais vínculo com a espiritualidade. E isso, para nós, é complicado. Tá? A nossa palestrante acabou de chegar. Fátima, eu só estava aqui dando uma introdução, tá bom? No tema. Nem sei se ela vai seguir a minha linha de raciocínio, óbvio que não, né, gente? Mas já serviu para a gente poder começar aqui. Toma água, Fátima, fica à vontade. Aqui é a nossa palestrante de hoje, tá, gente? Não, Fátima, eu faço questão, não tem problema. Até porque as pessoas aqui já estão cansadas de me ver falar, Fátima, toda vez. Tá, gente? Então aqui eu vou agora abrir espaço para a nossa palestrante, né? Mas no final da palestra, depois que a gente terminar, a Fátima vai colocar o seu ponto de vista. Muitas coisas que a gente está falando aqui nessa introdução também. Quem tiver alguma dúvida, no final, vocês podem tanto perguntar das coisas que ela vai comentar, e se quiser perguntar alguma coisa do que a gente falou aqui, também pode. Acho que a própria Fátima vai ter condição de responder também, apesar dela não ter escutado o que a gente falou aqui, viu, gente?
gente, me desculpem, mas hoje com a virada paulista, o trânsito tá... Eu atravesso de Interlagos para cá, né? Então, paro no Ibirapuera, paro no aeroporto, eu estava desesperada. Bom, hoje é razão e dever, né? E em primeiro lugar, eu acho que o Sérgio deve ter falado o que é razão, né? Que é a habilidade de a gente pensar, né? E o dever é uma obrigação. Então, eu já vou partir do meio da palestra que eu tinha para falar para vocês. A doutrina espírita, ela é muito legal porque ela, primeiro, nos informa aquilo que é a nossa realidade, né? Que somos espíritos. E se somos espíritos, nós estamos em processo de evolução permanente. E essa evolução, todos nós já sabemos, é apenas uma entrada, ocorre com as duas asas, o amor e a sabedoria. E que nenhum de nós, ao entrar novamente no planeta Terra, que é classificado pela espiritualidade como um mundo de expiações e provas, nenhum de nós nasce para sofrer, né? Essa é a verdade. Nós nascemos para sermos felizes, plenamente felizes. E por que nós sofremos, né? Nós sofremos pelos nossos impulsos. Esses nossos impulsos que faz com que cada um de nós escolha, né, caminhos equivocados. E são esses caminhos equivocados que nós escolhemos que nos trazem a dor, como consequência, a dor, né? E quais são esses caminhos? Esses caminhos são enormes, mas o Evangelho cita alguns, e eu vou citar alguns que estão dentro do Evangelho. Às vezes é a prepotência que nós temos dentro de nós, o orgulho muito exacerbado, né? A perda, às vezes, de uma fortuna que a gente não sabe por que acontece essa perda e que a gente não sabe trabalhar de forma adequada àquele momento. Os pais também passam por situações que, na criação de seus filhos, eles negligenciaram nessa criação e, muitas das vezes, os filhos crescem, se tornam adultos e, trazendo aquele histórico que nós trazemos, porque nós já passamos por várias reencarnações, quantos corpos nós já tivemos, nós não sabemos. Quando chega naquela fase da puberdade, começa a desabrochar aquele espírito, né, que ainda traz muito exacerbadamente o orgulho e a vaidade. E são vários equívocos que a gente comete. Por exemplo, a perda de uma saúde, às vezes por exageros, né, que nós vamos cometendo. Então, a doutrina espírita nos diz isso, que nós poderíamos ser felizes. A felicidade para nós, a felicidade ou a dor, é uma escolha. É uma opção, né? Ela não está enraizada no nosso histórico, né? Ela não está enraizada. A gente pode ser plenamente feliz se nós nos contentarmos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, né? E aquilo que nós podemos construir de acordo com as nossas possibilidades. E, às vezes, nós cometemos esse equívoco porque nós queremos ter mais e mais e mais e mais e mais, e aí nós nos perdemos na nossa caminhada. Bom, se a felicidade pode ser uma construção nossa, aí entra a razão, né? E aí entra o dever, né? O que é a razão? É a habilidade que cada um de nós tem de refletir, de pensar, de analisar, né? Diante de uma situação, nós podemos parar, pensar, analisar e ver,
né? Qual o caminho a tomar? O problema maior é que, muitas das vezes, diante de situações, nós agimos por impulsos, né? Que são aquelas emoções, são sentimentos, mas emoções e sentimentos desequilibrados, né? Que irão, num futuro próximo ou num futuro distante, nos causar ou nos trazer consequências extremamente graves para cada um de nós. Então, essa é a razão. E o que é o dever? O dever está no Evangelho, é uma obrigação moral, né? Primeiro, para consigo mesmo, ou seja, cada um tem o dever para consigo, né? E depois para com o outro. Esse é o dever, né? O dever, na verdade, se é uma lei moral, se é uma obrigação moral, ela é uma lei divina, né? É uma lei que, por ser divina, ela é uma lei universal. E a gente vai dar uma dessas leis. Por exemplo, Jesus, certa vez, ele disse: não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros vos façam. Isso é um dever. É uma obrigação moral, é uma lei moral, né? Nenhum de nós pode fugir dessa lei. Quando nós fugimos dessa lei, nós sofremos as consequências. É aquela lei de ação também e reação. Então, todas as leis divinas, elas se encadeiam, né? Quer dizer, o que você faz para o outro é aquilo que você vai receber de volta. Pode ser de uma forma extremamente forte ou uma forma extremamente atenuada, mas você vai ser responsável pelos seus atos e pelas suas atitudes. Vocês poderiam dizer: então eu quero ser feliz. Claro, se você quer ser feliz, faça a felicidade do outro, né? E de que forma você pode fazer essa felicidade do outro? Agindo com caridade, né? O que é a caridade? É pensar no outro fazendo com que o outro seja plenamente feliz, para que você seja feliz. Aí você dirá assim: então é dando que se recebe? É claro que é dando que se recebe, mas não do modo como nós vemos, né, na atualidade, né? Não do modo que a gente vê na atualidade, porque é uma lei. Se você faz o bem, você vai receber como troca o bem. Se você faz o mal, você recebe também como troca o mal. Eu quero ser feliz? Tudo bem, você pode ser feliz. Então, faça a caridade. De que forma você pode fazer a caridade? Porque quando a gente fala em caridade, o pessoal pensa logo em dinheiro, né? E como pensa em dinheiro, diz assim: mas hoje a situação está difícil, né? A inflação está alta, o desemprego está enorme, todo mundo está passando por muitas dificuldades. Certamente que todos nós, por exemplo, às vezes estamos com dinheiro curto, né? Então, quando a gente fala em caridade, alguém pensa assim: eu tenho que assinar um cheque de R$100, R$200, isso vai me fazer falta no final do mês, né? Mas a caridade, ela é tão diversificada, né, que a gente pode fazer a caridade, às vezes, sem dispor de nenhuma moeda corrente, às vezes sem necessidade de assinar um cheque, né? Você pode fazer a caridade se você leva, por exemplo. O Sérgio hoje fez uma caridade para mim, obrigado. Ele segurou as pontas, ele viu a minha dificuldade, né? Eu liguei para ele, então ele viu a minha dificuldade. Você pode também agir dessa forma com caridade, né? Você pode dar um conselho, amigo, né? Você pode dialogar com uma pessoa que às vezes está vivendo uma situação e não encontra uma saída. E às vezes, quando a gente vive uma situação extremamente difícil e se fecha naquele problema, a gente não vê a luz no final do túnel, né? E uma pessoa, qualquer pessoa, às vezes a gente jogando, abrindo
aquele problema, a pessoa nos mostra o caminho da luz do túnel, né? Mas eu acho que ninguém é pobre, por exemplo, ninguém é extremamente pobre que não possa, por exemplo, dispor de R$ 5 ou de R$ 10 para comprar uma lata de leite, um pacote de leite. Eu não posso dar uma caixa inteira, mas de 12 pacotes, mas eu posso trazer um. Então, eu posso comprar 1 quilo de arroz. Eu posso comprar, por exemplo, no meu supermercado, 1 litro de vinagre. Eu posso comprar 1 litro de óleo. Quer dizer, isso não vai fazer a diferença para nós, né? Isso não vai nos tornar mais pobres, mais miseráveis. Então, se nós queremos ser felizes, nós temos um dever de fazer a caridade, ou seja, fazer o outro aquilo que é também importante para nós. Mas, como dever, ele é extremamente difícil de ser cumprido. Por quê? Porque ele visa interesses, né? Ele visa seduções. É difícil o dever ser cumprido pelo cristão, pelo cristão. Por quê? Porque ele está todo embasado em interesses. Qual é o interesse? Por exemplo, eu quero um determinado posto no meu trabalho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não me preocupo em estudar, eu me preocupo em bajular o chefe, né? Então, eu vou bajular o chefe. Então, eu não abro aquele caminho através de um esforço, de um trabalho. Porque quando a gente se esforça, trabalha, é íntegro, é honesto, o caminho se abre, né? O caminho se abre naturalmente. O que a gente tem que ter é paciência. É paciência, né? E onde esse dever, por exemplo, ele começa? Né? Onde ele começa? E onde ele termina? Né? Porque ele deve começar num ponto e terminar em outro ponto, para saber se eu realmente estou cumprindo o dever. É interessante que no Evangelho ele diz o seguinte, que o dever começa quando você ameaça a felicidade do outro. Ele começa aí, nesse ponto. Quando você faz algo e você vê que aquele algo que você está fazendo, seja ele qualquer, está trazendo a inquietação, a infelicidade, o desespero para outra criatura, é o momento de você parar. Porque você está ultrapassando aquilo que Jesus disse. Não façais o outro aquilo que não quer para você. E aonde ele termina? Quando você vê que a sua felicidade também está sendo ameaçada. Né? Quer dizer, há uma lógica nas leis de Deus. Né? É quando Jesus disse, olha, ama o teu inimigo, olha, perdoa, olha, faz a caridade, seja manso, né? Seja pacífico. Isso são sinalizações de bem-estar, né? De tranquilidade, porque ninguém gosta, e é muito difícil a gente ficar quieto e ter uma felicidade plena, quando a gente vê o mundo da forma como ele é. Por exemplo, nós não podemos ser completamente felizes quando a gente sabe que vive no mundo ou vive numa sociedade como hoje, né? Ela se encontra. Nós temos medo de tudo, não é? Então, nós queremos ser felizes e temos que começar a mudar a sociedade em que nós vivemos. Né? E de que forma nós podemos mudar essa sociedade? Mudando de atitude. A mudança de atitude, ela começa dentro do lar. É incrível que todo o trabalho espírita tem que se falar na família, não é? Porque começa dentro do lar. Então, é dentro do lar que esse processo de reeducação das criaturas se inicia. Então, quando nós recebemos um filho, nós temos que ensiná-lo as coisas básicas de qualquer sociedade. Quais são as coisas básicas da sociedade? Eu acho que eu nem preciso falar. Vocês podem dizer quais são as coisas básicas de viver bem numa sociedade. O respeito,
Que mais? Não ouvi. A educação, né? As coisas básicas de uma sociedade é você respeitar o direito do outro. E não você tentar impor a sua verdade, né? Dentro da família é isso. A gente vive numa pequena sociedade, né? Mas é incrível que dentro daquela pequena sociedade, que é constituída às vezes de 4, 5, 6, no máximo nos dias de hoje, é onde é deflagrado as grandes guerras. Né? E naquela pequena sociedade, o quanto é difícil a gente buscar a paz. Porque viver nessa sociedade, pequena sociedade, a gente tem que respeitar o outro, a opinião do outro, né? Muitas das vezes, o dever nos diz, como ele é moral, o dever é moral, a gente tem que calar, né? A gente tem que aprender a calar, tem que renunciar. A gente não pode viver nessa pequena sociedade como se nós fôssemos os donos da verdade, porque a verdade ela é muito relativa. O que você pensa sobre um determinado ponto de vista pode ser diferente do meu. Né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que partir para uma agressão, tenho que partir para uma violência, tenho que partir para uma discussão exacerbada para que seu ponto de vista seja igual ao meu. Na verdade, nós somos espíritos imortais e cada um é uma individualidade. Cada um traz uma história, cada um é um universo. Cada um tem uma ideia do que é a verdade, dentro desse processo de evolução em que ele se situa. É interessante que a doutrina, ela nos ensina que o dever é um resumo prático de todas as especulações morais. Olha só, porque ele é moral. Né? Então, a gente já tem esse dever na nossa genética espiritual, né? A gente sabe quando pisa na bola com relação ao outro, não sabe? A gente sabe. A gente já chegou num estágio que dentro de uma empresa, né, quando a gente faz uma fofoca, a gente sabe que pisou na bola. E principalmente quando a gente faz uma fofoca que vai diminuir, denegrir a imagem do outro, a gente sabe que pisou na bola. Ou não sabe? Sabe. Nós já somos esses seres inteligentes. Quando a gente cria, né, ou fomenta dentro do nosso lar uma discussão, né, quando poderia ter sido evitada, a gente sabe que agiu de forma inadequada. Não é? Então ele diz que o que é o homem de bem? É o homem que cumpre o seu dever. Né? Você me fala o tempo. Tá. É o homem que cumpre o seu dever. Não, tudo bem. O homem que cumpre o seu dever. Qual é o dever deste homem de bem? Por exemplo, ele é o bem humano, né? Ele entende o outro, ele sabe que o outro tem dificuldade, porque ele também tem. Ele não faz crítica, ele não vai criticar, ele procura ajudar. Não tem preconceito, né? Se esse preconceito bobo que todo mundo tem, porque é negro, porque é branco, porque é vermelho, a pele não é nada, são corpos, né? O que importa é o que a gente tem dentro. Né? O que importa é o que o espírito tem dentro. Ele não se preocupa se é pobre, se é rico, se é mendigo. O homem de bem, ele procura auxiliar. Ele procura levar ao outro aquilo que ele gostaria que o outro trouxesse em relação a ele. Então, a gente precisa muito, né, diante das nossas atitudes, diante das situações que nós vamos viver ainda, nesse planeta de expiações e provas, precisamos analisar muito, né, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, para realmente poder dizer, eu cumpri o meu dever como um verdadeiro homem de bem. Eu terminei, viu, Sérgio?
Se alguém quiser fazer uma pergunta. Oi, gente. Alô, alô. Alô. Vamos na sorte, né? Aí, ligou. Tem desculpa não, gente. Agora vocês vão participar, ó. Tá funcionando. Agora não é o carro, é o microfone. É, tá funcionando. Quem quiser comentar, completar, perguntar, por favor. A gente sempre fala que aqui, gente, não é a pessoa que está lá, é igual a pessoa que está aqui sentada. Não existe diferenças, tá? Então, é sempre aberto aqui para a gente completar, comentar, esclarecer uns aos outros, tá? É para todo mundo, né? Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, na verdade, né? Somos todos irmãos neste caminho de aprendizado. Nós também aprendemos com vocês. Né? Isso mesmo. Ninguém hoje? Também, né, Fátima? Você quer o quê? 2 palestras no mesmo dia? Confundiu todo mundo, né? Bom, gente, então, olha, bem, a gente vai encerrar? Tá bom. De qualquer forma... Novamente, desculpa pelo atraso, mas foi algo que fugiu à minha vontade de chegar atrasado. Né? Não, a gente entende, até para chegar aqui, para a gente foi complicado hoje. Para quem vem do outro lado da cidade, tá complicado mesmo. Tá? De qualquer forma, a Fátima fica aqui até meia-noite, quem tiver dúvida. Vamos então nos preparando então para a continuidade do trabalho. Na sequência a gente vai abrir para os passes, né? Então vamos elevar o nosso pensamento em agradecimento ao Pai pela oportunidade da vida. Pai, que possamos caminhar, convivendo melhor uns com os outros, participando da sociedade como membros iluminados do seu amor. Que possamos, Pai, levar o fruto do conhecimento, não por palavras, mas por atitudes, por pensamentos e por sentimentos elevados, para que a nossa ação fale por nós, para que nossa atitude eleve corações, para que possamos, Pai, ser chamados de filhos de Deus. Graças a Deus.